os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Vamos estar se ponhando de pé para estar orando, para estar iniciando o culto nesta noite. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai. Pai, aqui estamos, Senhor, na Tua presença, Senhor. Senhor, e nesta noite, Senhor, o Senhor venha, Senhor, falar, Senhor, com os Teus filhos, com as Tuas filhas, Senhor. Senhor, que nesta noite, Senhor, não viemos sair daqui, Senhor, da mesma maneira que adentramos a casa do Senhor. Porque a Tua palavra vem dizer, Senhor, que a Tua palavra renova dia após dia, Senhor. Senhor, que nesta noite, Senhor, assim, Senhor, como o Senhor visitava, Senhor, o Teu povo, Senhor, Israel, Senhor, visita o Teu povo, Senhor, nesta igreja, Senhor, nesta noite, Senhor. Senhor, assim, Senhor, como o Senhor se falava, Senhor, e manifestava, Senhor, para o Teu povo, Senhor. Senhor, que nesta noite, Senhor, o Teu Espírito Santo, Senhor, venha se manifestar sobre esse lugar, Senhor. Porque nós sabemos, Senhor, que o louvor e a glória é para o Senhor. Nós sabemos, Senhor, que o Senhor já se fez, Senhor, presente aqui na terra, Senhor. Até mesmo antes de nós nascer, Senhor, o Senhor fez os céus e a terra. E o Senhor assoprou o Espírito, Senhor, sobre o homem, Senhor. Senhor, nós também sabemos, Senhor, que o Senhor deixou o Espírito Santo, Senhor, para a nossa vida, Senhor. Senhor, assim como o Senhor deixou o Espírito, Senhor Santo, Senhor, assim, Senhor, nós pedimos, Senhor, que o Espírito Santo, Senhor, venha se manifestar sobre as almas que aqui dentro estão, Senhor. Que não viemos, Senhor, viver, Senhor, por aparência. Que não viemos viver, Senhor, apenas, Senhor, de aparência dentro deste lugar. Mas que viemos manifestar, Senhor, Teu Espírito Santo, não só aqui dentro, como lá fora, como em casa, Senhor, que Teu Espírito Santo, Senhor, venha refletir na nossa vida para outras almas, Senhor. Que o Espírito, Senhor, venha se manifestar, Senhor, no nosso coração, Senhor, todos os dias da nossa vida. Espírito Santo, Tu é mais do que bem-vindo sobre esta casa. Espírito Santo, nós te convidamos, Espírito Santo, para você manifestar sobre este lugar, Espírito Santo. Espírito Santo, você tem total liberdade sobre este lugar. Espírito Santo, nós te chamamos para você operar os sinais, prodígios e maravilhas sobre este lugar. Espírito Santo, nós te convidamos para a alma segurada no interior, para cego voltar a enxergar, para os sinais que foram dados para nós, Senhor, se manifestar nesse lugar. Espírito Santo, nós te chamamos, Espírito Santo, para você fazer, Espírito Santo, aquilo que Deus tem para fazer sobre este lugar. No nome de Jesus. Amém? Vamos estar lendo a palavra. Se encontra em Salmos 91. Amém? Salmos 91. Salmos 91. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele cobrirá com as suas penas e sobre as suas asas você encontrará o refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, e nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do seu Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá.
desgraça alguma chegará à sua tenda, porque os seus anjos lhe dará ordem ao seu respeito, para que proteja em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente, porque ele me ama e eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobrir de honra, vida longa eu darei e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Vamos estar fazendo uma oração de 5 minutos. Aquele que quiser se ajoelhar, ficar de pé, fique à vontade nesta noite. Senhor, meu Deus e meu Pai. Pai, já estamos, Senhor, na Tua presença, Senhor. Senhor, já estamos, Senhor, aqui na Tua casa, Senhor. Senhor, já estamos aqui, Senhor, para receber, Senhor, aquilo que o Senhor tem preparado para esta noite, Senhor. Senhor, que nesta noite, Senhor, não venha, Senhor, querer, Senhor, que nós não viemos, Senhor, querer, Senhor, ouvir palavras, Senhor, que venha massagear, Senhor, o nosso coração. Mensagens, Senhor, que venha, Senhor, acariciar, Senhor, a nossa carne, Senhor. Mas que nesta noite, Senhor, a Tua palavra, Senhor, venha a ser pregada conforme a Tua vontade. Porque a Tua vontade, ela é perfeita e agradável, Senhor. Senhor, que nesta noite, Senhor, o Teu Espírito Santo, Senhor, venha se manifestar, Senhor. Porque nós sabemos, Senhor, que o Teu Espírito Santo, Senhor, já está sobre esta casa. Senhor, eu também peço para o Senhor nesta noite, Senhor. Levanta, Senhor, homens e mulheres sobre este lugar, Senhor. Levanta homens e mulheres, Senhor, dispostas, Senhor, a clamar, a buscar, Senhor, a entender o propósito da cruz, Senhor. A entender, Senhor, que não fomos chamados, Senhor, apenas, Senhor, para adorar, Senhor, ao Teu nome, mas fomos chamados, Senhor, para uma missão, Senhor. Uma missão, Senhor, que fomos chamados, Senhor, para curar enfermos, expulsar demônios. Uma geração, Senhor, disposta, Senhor, a clamar, a apoiar a boca no pó, Senhor. Levanta, Senhor, uma geração, Senhor. Senhor, assim, Senhor, como o Senhor mostrou para mim sonhos, Senhor, almas adentrando a este lugar, Senhor. O Senhor mostrou para mim nesta tarde, Senhor, almas adentrando, Senhor, e sendo curadas, Senhor, através do Teu Espírito Santo, Senhor, sobre esse lugar, Senhor. E eu creio, Senhor, que almas vão adentrar sobre este lugar. Almas vão sentir a Tua presença, almas vão ser lavadas e remidas e transformadas, Senhor, pelo poder, pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, Senhor. Senhor, eu não aceito, Senhor, essa igreja da maneira que está. Eu não aceito, Senhor, essa igreja, Senhor, da maneira que está, Senhor. Como assim? Senhor, eu não aceito, Senhor, esta igreja, Senhor, não manifestar, Senhor, o Teu reino, Senhor. Eu não aceito, Senhor, almas adentrarem, não ser curadas, Senhor. Eu não aceito, Senhor, o poder, Senhor, não manifestar sobre esse lugar. Porque a autoridade já foi dada, Senhor. Senhor, esse ano, Senhor, eu creio, Senhor, iremos buscar a Tua presença, Senhor. Que esse ano, Senhor, será um ano, Senhor, que iremos, Senhor, ganhar almas, um ano, Senhor, que iremos jogar a rede, e a rede voltará cheia, Senhor, para a Tua presença, Senhor. Um ano, Senhor, que iremos fazer, Senhor, conferências cruzadas, Senhor, de cura e milagres, Senhor. Um ano, Senhor, que esse ministério, Senhor, irá provar, Senhor, os milagres, Senhor, que foi dado por herança na cruz para nós, Senhor. Esse ano de 2026, Senhor, essa igreja irá manifestar, Senhor, o Teu fogo. Esse ano de 2026, Senhor, esse ano, Senhor, almas vão ser curadas, almas
Senhor, este ano sobre esse lugar, Senhor. Eu creio, Senhor, que esse ano vai ser um 2026, Senhor, de colheita. Esse ano vai ser um ano, Senhor, que iremos colher os frutos do céu. Esse ano vai ser um ano que iremos colher aquilo que viemos semeando, aquilo que viemos plantando, Senhor. Esse ano iremos colher, Senhor, porque nós sabemos, Senhor, que o avivamento do Senhor começa dentro de nós. O avivamento começa, Senhor, dentro do nosso corpo, do nosso espírito, da nossa alma, Senhor. Então eu creio, Senhor, que esse ano vai ser diferente sobre esse lugar. Que esse ano, Senhor, não venha ter, Senhor, confusão. Que não venha ter, Senhor, rixa. Que não venha ter fofoca, Senhor. Mas que venha ser um ano, Senhor, que viemos, Senhor, nos ajudar, Senhor, para o poder descer. Um ano, Senhor, que viemos manifestar a Tua glória sobre esse lugar, Senhor. É um ano que devemos descer para a guerra, Senhor. É um ano, Senhor, que deveremos, Senhor, nos fortalecer, Senhor, com o escudo, com o capacete, com a espada, com a coraça, Senhor. Um ano, Senhor, que viemos sair daqui fortalecidos e entendendo o propósito do Senhor. Porque fomos chamados para muito mais além daquilo que imaginamos. Senhor, muitas pessoas não acreditam nesta casa de oração. Muitas pessoas, Senhor, muitas das vezes debocham, Senhor, daquilo que viemos falar, do amor, do poder do Senhor. Muitas pessoas falam que não existe, Senhor. Mas nós cremos, Senhor, o Deus que nós servimos. Nós cremos, Senhor, aquele Deus que nós servimos, Senhor. Assim, Senhor, como o Senhor fez, Senhor. Quando o teu povo, Senhor, de Israel, Senhor, mesmo o Senhor tirando do deserto, o povo, Senhor, escolheu clamar, Senhor, pelos deuses, Senhor, pelos bezerros de ouro, Senhor. É assim, Senhor, também, Senhor, nos dias de hoje. Mas tem uma geração dentro desta casa, Senhor, de fome e sede. Tem uma geração sobre este lugar, Senhor, que tem fome e sede, Senhor. Tem uma geração, Senhor, que está disposta a gastar a tua vida, Senhor. Tem uma geração, Senhor, disposta, Senhor, a clamar pelo Espírito Santo, Senhor. Senhor, que nesta noite, Senhor, as lamparinas que estão apagadas sobre este lugar comece a acender, Senhor, com o teu fogo do teu Espírito, Senhor. Aquele que não tem lenha, Senhor, que nesta noite a lenha venha descer o fogo do Espírito, Senhor. Venha descer, Senhor, sobre essas almas, Senhor, que aqui dentro estão, Senhor. Porque o fogo do Espírito, Senhor, irá, Senhor, aumentar sobre esse lugar, Senhor. Porque nós sabemos, Senhor, o ministério é apostólico. Esse lugar, Senhor, foi chamado, Senhor, para mostrar a diferença. Esse lugar foi chamado, Senhor, para mostrar, Senhor, aquilo que foi dado, Senhor, para nós, Senhor, o governo, a cura, a libertação, a transformação. Nós, Senhor, iremos, Senhor, manifestar. E eu creio, Senhor, que não só eu, como meus irmãos, Senhor, iremos pagar o preço, Senhor, este ano, no jejum, na oração. Nós cremos, Senhor, que este ano, Senhor, irá ser um ano, Senhor, de diferença, um ano, Senhor, que iremos, Senhor, mostrar, Senhor, porque estamos aqui dentro desta casa. Não estamos aqui dentro, Senhor, para mostrar para os nossos irmãos, Senhor, que somos melhor um do que o outro, ou que somos mais bonitos de um do que o outro. Não, não, não. Nós estamos aqui para mostrar o Deus que nós servimos, o poder que está sobre a tua igreja irá manifestar sobre esse lugar. Assim como o Senhor fazia, Senhor, em tempos, Senhor, que eu não era vivo, Senhor, em tempos, Senhor, que eu não vinha na casa do Senhor, que o Senhor curava, libertava, que o Senhor fazia cadeirante voltar a andar, cego voltar a enxergar, que os seus sinais e maravilhas aconteciam na tua igreja. Eu profetizo, Senhor, que nesse ano de 2026, esse lugar irá jorrar, Senhor, as coisas do céu. Que em 2026, Senhor, esse lugar irá manifestar, Senhor, o poder, Senhor, do teu Espírito Santo, Senhor. Senhor, mostra, Senhor, para essas almas, Senhor, que eles são a diferença aqui dentro da igreja. Mostra, Senhor, para essas almas, Senhor, para quem eles foram chamados. Eles foram chamados, Senhor,
para um chamado, Senhor. Eles foram chamados para anunciar a verdadeira palavra, Senhor, do teu Senhor. Eles foram chamados, Senhor, para manifestar o teu Espírito Santo. Porque nós sabemos, Senhor, Paulo, ele escreve, Senhor, na tua palavra, que já não é mais ele, mas é Cristo que vive nele. Já não é mais eu, mas é Cristo que opera na sua vida. Já não é mais eu, mas é Cristo na tua vida. Já não é mais os seus caminhos, mas é o caminho de Cristo sobre a tua vida. Oh, Espírito Santo, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por nós estar aqui nesta noite. Obrigado, Senhor, por cada alma que aqui dentro está. Mas, Senhor, nós não podemos ficar da maneira que estamos. Senhor, se tem alguém aqui, Senhor, que deixou os seus dons adormecer, Senhor. Senhor, que nessa noite ele venha ressuscitar dentro dessas almas. Que os dons, Senhor, venham ressuscitar dentro dessas almas, Senhor. Porque nós sabemos, Senhor, que precisamos, Senhor, manifestar, Senhor, o teu reino. Senhor, se tem alguém aqui que fala, Senhor, que não sabe falar, que não sabe cantar, Senhor. Senhor, se tem alguém aqui, Senhor, que fala, Senhor, que não sabe levar a tua boa palavra, Senhor. Tira, Senhor, tudo aquilo que eles acham que não sabem, Senhor. Porque, Senhor, nós entendemos tudo que fizeram para a honra e a glória do Senhor. Tudo que fizeram, Senhor, é para o teu nome, não é para mim, não é para a igreja, não é para o pastor, mas é para o Senhor. E nessa noite, Senhor, assim como o Senhor falava com Moisés face a face, Senhor, fala com a tua igreja face a face, Senhor. Senhor, fala com o teu povo, Senhor, face a face. Mesmo nós estamos longe, Senhor, mas nós sabemos que o Senhor está dentro desse lugar, Senhor. O Senhor está, Senhor, dentro desta casa, Senhor. Nós podemos sentir o teu Espírito Santo, Senhor. Nós podemos sentir o teu fogo, Senhor. Senhor, que nesta noite, Senhor, venhamos sair daqui da maneira diferente do que adentramos a tua casa, Senhor. No nome de Jesus. Amém? Agora eu tenho a oportunidade. Vamos derramar conforme a igreja com a paz do Senhor.
Vem como em Pentecoste.
Pai do Senhor, igreja. Quero ler uma palavra aqui que se encontra em Filipenses 4, versículo 6, adiante. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Ponham em prática tudo que vocês aprenderam. Receberão, ouvirão e virão em mim. E o Deus da paz estará com vocês. É uma passagem aqui, irmão, que fala sobre a gente estar certo com Deus. Que quem anda com Deus, vocês podem ter certeza que Ele vai abençoar grandemente a vida dessas pessoas. Então, aqui fica claro que a pessoa que procura Deus, está certo com Deus, tem um pensamento puro, tem tudo para dar certo com Deus, gente. Nunca desista dos seus sonhos. Para quem acredita em Deus e busca Deus, você pode ter certeza que Ele vai te honrar na frente com os seus sonhos. E eu agradeço por nome de Jesus.
Som. Vou deixar uma palavra, se encontra em Lucas, capítulo 6, versículo 43. Nenhuma árvore boa dá fruto ruim, nenhuma árvore ruim dá fruto bom. Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Ninguém colhe figo de espinho, nenhuma de ervas daninhas. O homem bom tira as coisas boas do bom tesouro que está em seu coração. E o homem mau tira coisas mal do que está no seu coração. Porque a sua boca fala do que está cheio o coração. Amém? Aqui há uma passagem que Jesus ele vem deixar para nós refletirmos de Deus. Não tem como eu e você não pagar o preço com Jesus. Não tem como de eu e você de não pagar o preço de orar, jejuar. Não tem como eu e você fazer as coisas para o Senhor de qualquer maneira e nós poder dar um fruto bom para as pessoas dentro da igreja. Porque a Bíblia vem dizer do que adianta eu e você ganhar o mundo inteiro e perder a nossa alma. Aqui essa palavra ela vem dizer que o coração do homem muitas das vezes ele é mau. Porque muitas das vezes o nosso coração ele está enchido de coisas que não vêm agradar ao Senhor. E nós acabamos falando coisas que não agradam ao Senhor. Porque nós não semeamos coisas boas na nossa vida, no nosso coração. O fruto que essa palavra vem dizer é eu e você. Como é que está o fruto dentro de mim, de você? Se está bom ou se está ruim? Como é que está o nosso coração diante do Senhor? O que eu e você temos semeado na presença do Senhor? Porque o Senhor vem dizer que não tem como uma árvore ruim dar fruto bom. Não tem como eu e você plantar algo na terra se eu e você não regar, não cuidar. Aquela semente ela não vai semear na face da terra. Ela vai morrer, ela vai secar. Devemos entender que por esses tempos, por esses anos, o Senhor está à procura de pessoas que têm fruto para dar para Ele. O Senhor está à procura de homens e mulheres que têm fruto bom para entregar para o Senhor. Não adianta eu e você adentrar a casa do Senhor, rodopiar, falar línguas estranhas, entregar profecia, mas se eu e você somos tudo falso na presença do Senhor, não adianta eu e você adentrar aqui bonitinho, vestido bonitinho, com a nossa aparência bonitinha, mas por dentro estamos podres dentro da presença do Senhor. É tempo de eu e você começar a mudar o nosso coração, o nosso entendimento para o fruto começar a sair bom dentro de mim e de você. Não adianta eu subir aqui dentro e falar do pecado do irmão da direita, do irmão da esquerda, se eu não arrumo um pecado que tem na minha vida. Devemos entender que o nosso coração muitas das vezes está obscuro. O nosso coração muitas das vezes ele está vivendo na escuridão, já não está mais vivendo na luz. Perdemos a essência do Espírito Santo na nossa vida. Fizemos tudo pela força, fizemos as coisas do jeito que achamos melhor. Abre uma porta de empregos, adentramos a primeira porta que abre, falamos que é do Senhor e não é do Senhor. Porque nós não buscamos mais a face do Senhor para entender o que é do Senhor e o que não é. Muitas das vezes entendemos que o Senhor ele tem muito mais para oferecer para mim e para você. Muitas das vezes o Senhor tem uma árvore regada de fruto para mim e para você colher. Mas eu e você não estamos prontos para colher o fruto que o Senhor tem para entregar na nossa vida. Não entendemos muitas das vezes que o Senhor tem para fazer.
Nós ouvimos muitas das vezes que adentra pregador aqui nesta casa, que vai ter um avivamento. Adentra pregador aqui nesta casa falando que o Senhor vai voltar. E nós sabemos que o Senhor está na porta. Mas o que eu e você temos fazido para mudar isso na nossa mentalidade? O que eu e você temos fazido dentro da casa do Senhor para nós mudar a situação dentro da casa do Senhor? Eu e você mais questionamos a casa do Senhor do que eu e você resolvemos mudar a nossa mentalidade para poder mudar o cativeiro dentro da casa do Senhor. Nós não entendemos o propósito mais do Senhor. Nós deixamos a essência do Espírito Santo se apagar na nossa vida. Só viemos à casa do Senhor para adorar por aparência. Já não temos mais compromisso com o Senhor na intimidade, no jejum, na oração. E adentramos a casa do Senhor e queremos que o Senhor fale com nós, que o Senhor dê uma posição para nós. Queremos que os céus estejam abertos, que cego volta a enxergar, que cadeirante volta a andar. Mas como é que está a minha vida e a sua diante do Senhor? Como é que está a minha intimidade e a sua com o Senhor? Não adianta eu e você pedir algo para o Senhor se não temos crédito com o Senhor. Às vezes o Senhor vai fazer para mostrar que Ele é Deus, mas muitas das vezes nós não recebemos porque não temos mais crédito com o Senhor. Não pagamos mais o preço pela oração, pelo jejum. Às vezes nós estamos em guerra e já não queremos mais guerrear e vivemos apanhando nas guerras. Devemos entender que o fruto ele tem que ser um fruto bonito por fora e por dentro. Muitas das vezes você pode ir no mercado comprar uma manga, por dentro ela está de uma aparência bonita, mas por dentro ela está podre. Quando você corta ela está podre por dentro. E assim é a igreja nos dias de hoje. Por fora a aparência é bonita, mas por dentro ela já está podre na presença do Senhor. O Senhor muitas das vezes Ele tem a misericórdia, porque o Senhor entregou o seu Filho naquela cruz pela minha vida e pela sua. Mas é eu e você que vamos mudar a situação dentro da nossa vida. Devemos entender que os grandes homens de Deus, eles pagaram um grande preço para viver a promessa do Senhor. Eu não sei aquilo que o Senhor prometeu para a sua vida. Eu não sei o dom que você tem buscado para o Senhor manifestar através da sua vida. Eu não sei se você tem buscado o dom de cura, de profecia, de entendimento, de sabedoria, de discernimento. Mas antes de você pedir um dom para o Senhor, pede para o Senhor alinhar a sua vida, para você ter uma vida com Deus. Muitas das vezes eu e você pedimos, e a Bíblia fala que nós pedimos mal para o Senhor. Do que adianta eu pedir para o Senhor o dom de profecia? Do que adianta eu pedir para o Senhor o dom de cura? Se eu não tenho caráter aprovado pelo Senhor, se eu não tenho uma vida diante do Senhor. Devemos entender, igreja, que não é tempo de eu e você descansar dentro da igreja. Não é tempo de eu e você estar aqui dentro hoje de qualquer maneira. Não é tempo mais de eu e você adorar por aparência. É tempo de eu e você manifestar o reino do Senhor dentro da casa do Senhor. É tempo de eu e você manifestar a presença ainda do Senhor. Esse dia eu estava conversando com um cara do meu trabalho e eu falei para ele o que estragou a geração no mundo de hoje da igreja. O que estragou a igreja foi a tecnologia, o celular, as coisas da tecnologia têm adentrado na nossa vida, ocupado mais a nossa vida do que a presença. O celular ele tem dominado a vida do ser humano. Nós passamos 2 horas, 3 horas no TikTok, no YouTube vendo vídeo, mas nós não paramos 20 minutos para ler a palavra do Senhor. Nós não passamos 20 minutos orando para o Senhor. Não passamos 10 minutos intercedendo para a igreja. Hoje tem culto de sábado. Senhor, fala comigo. Senhor, faz um milagre naquele lugar. Mas a semana inteira passamos olhando as coisas que não tem nada a ver com aquilo que pedimos para o Senhor. Passamos a semana inteira adentrando as coisas que vêm
saciar a nossa carne. Às vezes eu e você passamos 2, 3 horas vendo vídeo no TikTok de pessoas famosas, de coisas que estão acontecendo no mundo, mas não passamos adorando ao Senhor, não buscamos mais a presença do Senhor. Esse ano de 2026 é tempo de voltar à essência do Senhor. É tempo de eu e você inalar e respirar e manifestar o fogo do Espírito. Mas devemos entender que precisamos pedir para o Senhor tirar coisas que vêm atrapalhando a nossa vida, de coisas que vêm deixando de eu e você fluir no mais profundo do Senhor. É por isso que a igreja perece. É por isso que hoje o demônio entra dentro da igreja, ele assiste culto e prega profecia. O demônio ele faz o que quer dentro da igreja, porque a igreja ela está mais morta do que viva. Muitas das vezes o pregador ele está aqui suando. Você vê a camiseta do pregador, só falta ele arrancar ela e coxar para treinar o suor. E a igreja não adora, não dá glória a Deus, não dá aleluia. É uma igreja morta, uma igreja que já não tem mais a essência, a presença do Senhor. E devemos entender que a glória, o louvor, não é para o homem que está acima do público, mas é para o Senhor. Se você está aqui dentro hoje, foi porque o Senhor te concedeu uma oportunidade para você estar aqui hoje. Amém? Vamos se pôr de pé para estar orando pelo dízimo da oferta e pelo preletor desta noite. Amém? Vamos estar orando pelas ofertas e pelos dizimistas. Senhor, meu Deus e meu Pai. Pai, abençoa, Senhor, os dizimistas dessa casa, Senhor. Abençoa, Senhor, os ofertantes, Senhor. Levanta, Senhor, homens e mulheres, Senhor, que não tem medo de semear, Senhor, na tua casa. Homens e mulheres, Senhor, que semeia, Senhor, com o coração alegre, Senhor, com o coração cheio de alegria, Senhor. Porque, Senhor, não está semeando para o pastor, não está semeando para o homem, mas está semeando, Senhor, para o Senhor. Senhor, abençoa, Senhor, aqueles também que não têm condição de semear. Abençoa, Senhor, que eles venham ter oportunidade, Senhor. Porque nós sabemos, Senhor, que tudo que é semeado aqui é devolvido para a casa do Senhor. Tudo que aqui é semeado, Senhor, é devolvido para a casa do Senhor. Até aqui, Senhor, o Senhor tem nos ajudado e vai nos ajudar ainda mais, Senhor. Porque eu creio, Senhor, que nesse ano de 2026 será um ano diferente. Um ano, Senhor, que irá acontecer muitas coisas sobre este lugar. Mas nós precisamos, Senhor, de pessoas, de homens e mulheres que venham semear na tua casa. De homens e mulheres, Senhor, que venham ajudar, Senhor, a tua igreja, Senhor. Senhor, que nesta noite, Senhor, eu profetizo sobre este lugar, Senhor. Levanta, Senhor, uma geração de semeadores, Senhor, sobre esta casa. Levanta, Senhor, uma geração, Senhor, que venha semear nesta casa, Senhor. Uma geração que não venha olhar, Senhor, que vai ajudar ninguém. Que pensa que vai ajudar pastor, que pensa, Senhor, que vai saciar, Senhor, os homens, Senhor. Mas uma geração que venha semear, Senhor, para esta casa, Senhor. Ser diferente, Senhor. Nós sabemos, Senhor, que esta casa é carente. Nós sabemos, Senhor, que esta casa ela precisa de uma revolução, Senhor, e muitas coisas aqui dentro. Por isso que nós pedimos, Senhor, para o Senhor levantar uma geração de semeadores. Uma geração, Senhor, que o Senhor venha tocar, Senhor, para ajudar este lugar, Senhor. No nome do Senhor Jesus Cristo. Ainda de pé, estenda suas mãos para estar orando para o preletor dessa noite. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai. Pai, aqui está, Senhor, teu filho, Senhor. Aquele que o Senhor escolheu, Senhor, dentro do ventre da mãe dele. Que nesta noite, Senhor, a palavra, Senhor, que foi dada para ele, Senhor, venha ser liberada, Senhor, para a tua casa, Senhor. Que o Espírito Santo, Senhor, que manifesta sobre ele, manifesta sobre a tua casa, Senhor. Que a unção, Senhor, que foi concedida para o teu servo, que o fogo do teu Espírito Santo, Senhor, venha ser manifestado sobre a tua igreja através da vida dele, Senhor. Para a glória e a honra do teu nome, Senhor. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que a glória da oportunidade, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Pessoal da Mãe Igreja gloriosa, paz do Senhor. Amém. E depois eu disse ali em Efésios, capítulo 4.
Efésios capítulo 4. Glória a Deus, aleluia. Efésios capítulo 4, do versículo 1 em diante. Quem achou isso também? Glória a Deus. Efésios capítulo 4. Efésios vem antes de Gálatas, depois de Efésios e depois Filipenses. Amém? Quem achou isso? Efésios capítulo 4, versículo 1, diz assim, a unidade da fé. Rogo vós, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamado, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, portando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, e um só Espírito, como também foste chamado em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, e um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro, e deu dons aos homens. Ora isso, ele subiu, e que ensinando que também antes tinha descido as partes mais baixas da terra, aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Versículo 24, diz assim: e vós revistais no novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Mirai vós e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Aquele que contava, não curte mais. Antes trabalhe vivendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa, para prover a edificação, para que dê graça aos que o ouvem. E não entristeçai o Espírito Santo de Deus, no qual está enselado para o dia da redenção. Toda amargura e ira, cólera e gritaria e blasfêmia, e toda malícia seja tirada dentre vós. Antes sedes um para com os outros, benigno, misericordioso, perdoar-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoa em Cristo. Amém? Pode ser pesado, glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. A Bíblia nos mostra, primeiro, carta escrita por Paulo para o povo de Éfeso, para uma cidade a qual era idólatra, uma cidade a qual tinha muita idolatria, era cheia, e a gente vê que era uma cidade difícil, estudando a história. Mas a Bíblia fala que Paulo saiu da sua cidade. Paulo saiu da onde estava e foi até Éfeso pregar a palavra do Senhor. Não importando as circunstâncias e não importando as dificuldades. A Bíblia fala que nos mostra que Paulo escreve essa carta dando exemplo para que nós sejamos imitadores de Cristo. Nós andamos na verdade, na retidão. A
aguentando suportar lutas, mas adorando a Deus em todo o tempo, em todas as necessidades. A Bíblia fala, quando ele fala no versículo 2, para a gente ir com toda a humildade e mansidão. Quando ele fala humildade, ele está falando ali, não é falta de dinheiro, mas é o teu caráter no meio do povo. Você não pode ser comprado pelo mundo. Você não pode ser comprado pelo ambiente que você vive. Mas você tem que permanecer fiel até o fim. A humildade é sempre se desfazendo do próximo e continuando sendo fiel a Deus a todo momento. Quando ele fala ser humilde e manso, a Bíblia nos mostra que manso não é ser fraco. Muitos acham que mansidão é sinal de fraqueza. Mas mansidão é você ser um leão, mas ter o controle da sua própria força. A Bíblia nos mostra que a mansidão não é algo que a gente não consegue fazer. A Bíblia fala que a mansidão é você ter total controle do que você pode fazer, mas não faz porque serve ao Deus tremendo. Muitas pessoas não entendendo, acham que mansidão é fraqueza, mas mansidão é total controle do teu corpo. É você sabendo que você, sendo leão, consegue devorar, mas não devora, porque Cristo falou: seja manso, seja temperante, seja paciente, seja humilde, controle-se a si mesmo. No versículo 2, mesmo ele continuando falando manso e longânimo, aqui ele descreve o que é: suportando vós uns aos outros em amor. Paulo escreve que o irmão está difícil, né? Mas suporte as lutas. Está pesado, mas permaneça fiel. Está sendo injuriado, permaneça humilde e manso na presença. E ame o teu próximo. No versículo 3, Paulo fala assim: procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, como também foi chamado, em uma só esperança da vossa vocação. Paulo está falando assim, ó: vocês foram chamados, porque há só um corpo, há só um Espírito, há só um Deus, há só um Senhor. Não acheis que pode dividir, não acheis que pode andar de qualquer maneira. O mesmo Deus que te chamou é o mesmo Deus que vai cumprir a promessa que te falou. Ele não desvia o caminho. Ele pega o caminho e te coloca e te fala que vai te dar vitória. Mas o Senhor fala assim: olha, não desvie do caminho. Seja manso, está difícil. Permanece fiel, está difícil. Seja humilde, está difícil. Permanece com amor para o teu próximo, porque Ele está vendo. Ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e eternamente, de geração em geração, continuará sendo o mesmo. Aqui no versículo 5 ele fala o que eu acabei de dizer: há só um Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual sobre todos e por todos e em todos, mas a graça foi dada a cada um de nós, em medida do nome de Cristo. No capítulo 3, se a gente lê conhece, ele fala que, Paulo fala que não foi nós que escolhemos, não foi só por meio da fé, mas a graça é um dom de Deus. Paulo começa a explicar e a nos mostrar que o Senhor tinha escrito e não tinha escolhido desde o começo da fundação do mundo.
bem antes, Ele tinha nos chamado e tinha nos colocado uma promessa. A Bíblia nos mostra que Paulo começa a explicar para nós que Deus já tinha escolhido eu e você muito antes. Ele já sabia que eu e você estaria aqui nessa noite. Ele já sabia quando Adão e Eva pecou lá no jardim do Éden. Quando ele falou que a serpente ia picar o calcanhar. Mas só que a mulher ia pisar na cabeça da serpente. Era uma promessa para mim e para você hoje. É dom de Deus. Mas a Bíblia nos mostra que Deus escolheu um povo judeu. Mas só que veio Cristo e morreu por nós. A Bíblia fala que se Cristo não tivesse morrido por nós, hoje eu e você não estaria aqui. Sabe o que é isso? É amor paterno. Isso é amor de Deus antes mesmo de nós existirmos. Ele está falando assim para mim, para você hoje, ó. Não se preocupe, porque antes de você existir eu já me preocupava contigo. Imagine agora que você está aqui me adorando. Só me adora, permanece firme, seja irrepreensível, seja meus imitadores, porque eu sou contigo. Mas só que não é de qualquer maneira. Paulo começa a nos explicar que o Senhor separou uns para dar pobres, outros para pastores, outros para profetas. O Senhor tem para nós, para cada um, Ele nos chamou de uma maneira. Há vários vasos dentro da casa, mas não é da mesma forma. Mas todos os vasos podem ser preenchidos pela glória de Deus. Uns foram feitos para colocar aqui em cima, mas outros foram feitos para ir para longe. Outros foram feitos para ganhar mais almas, mas não que nós não vamos deixar de ganhar almas. Mas o Senhor está nos ensinando o quê? Que para cada um Ele trabalha de um jeito. E Ele enche o vaso que quer ser enchido. A gente começa a ver que Ele mesmo fala, eu que escolhi, eu que chamei, sou eu que capacito. Mas só que Ele começa a nos ensinar, mas na mesma hora Ele começa a se preocupar conosco. Se você mente, não mente mais. Se você furta, não furta mais. Se você anda, olha só, se você furta, não furte mais. Antes trabalhei fazendo com as mãos o que é bom para quem tenha que repartir com o que necessita. Faça caridade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torta. A brincadeirinha. A palavra torta, sabe o que significa? Chocaquice, sabe o que significa? É as brincadeiras que desagradam ao nosso próximo. São aquelas palavras que a gente fala, isso é brincadeirinha, não fica triste não. O Senhor fala, tome cuidado com a palavra que sai da tua boca. Porque assim como você levanta, mas você também pode abater. Assim como você pode animar uma pessoa, você também pode destruir ela por dentro. Não é só com a espada que muitas vezes a pessoa é destruída, mas só que é com a própria língua. Sabe por quê? Porque muitas vezes você está sentado aí esperando uma palavra da parte de Deus, e se a pessoa não quiser fazer o que Deus manda, vai fazer da boca para fora, vai fazer de qualquer maneira, vai fazer da carne. E sabe o que acontece? Acontece que muitas pessoas morrem espiritualmente, porque não falam o que Deus mandou, mas começam a pregar e falar conforme a sua vontade, conforme o teu querer, achando que ele é profeta dele mesmo, achando que ele pode ser usado dele mesmo. Mas os profetas do passado nos ensinam que o servo do Senhor só abre a boca quando Deus manda, mas
Robson. A Bíblia fala que Ezequiel estava no vale dos ossos secos e Deus falou assim: Ezequiel, profetiza para esses ossos. A Bíblia fala que Ezequiel permanece em silêncio. Sabe por quê? Mesmo Deus dando a ordem, ele queria ouvir da boca do Senhor o que era para falar. Aí Deus fala: Ezequiel, fale para esses ossos, se junte aos ossos. E assim diz Ezequiel: assim como o Senhor disse, ossos, se ligue nos outros ossos. Olha, se ligue os dedos, pele junta. A Bíblia fala que teve um alvoroço ali e os ossos começou a se ligarem. Mas você pode ver que ele não abriu a boca, ele não fez movimento antes do Senhor falar. Tem muita gente hoje em dia que está fazendo movimento sem Deus falar. Tem muita gente hoje em dia que está querendo curar e Deus nem falou para curar. Tem muita gente hoje em dia que Deus quer tratar, mas ele chega na pessoa e fala: Deus está mudando a tua vida. Irmão, coisa que Deus trata, ninguém coloca a mão, não. Depois a Maria cai. Irmão, tocou a Maria primeiro, tocou a Maria. E a carta de Éfeso, Paulo nos ensina que o servo de Deus tem que ser santificado, tem que estar santificado, tentando ser santo, para que possa ser que nem o Pai que ele chamou. Não é para ficar andando de qualquer jeito. Não é para levar a vida com Cristo de qualquer maneira. Ele mesmo fala no capítulo 6. Está difícil. Reveste das armaduras de Cristo. O capacete da salvação. A coraça. Como a Maia Févia. O Senhor está me ensinando e te ensinando como nós devemos andar na presença dele. Primeiro, ele instrui e ensina. Depois ele vem com bálsamo. Está difícil? Não se preocupe. Aí no versículo 12 do capítulo 6, ele fala assim, ó: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficai firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça, calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobre tudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Está difícil? Pega o capacete. Está tendo muita batalha? Pega o escudo. Está querendo seguir em frente? Pega a espada. O Senhor fala assim, ó, para mim e para você nessa noite: andai segundo a minha vontade. Porque enquanto vos andai na minha vontade e nos meus estatutos, eu irei contigo. Mas andar no meu estatuto não quer dizer ficar parado no lugar. Não quer dizer estacionar a tua fé. Ficar na vontade de Deus é pegar a espada, o escudo, e com uma mão você peleja e com a outra você protege. Você
que Esdras foi reedificar a cidade a qual tinha sido destruída. E ficou o povo de Israel. A Bíblia fala que Esdras pediu para o rei e foi com madeira, pedra, e foi avisar o povo que ia restituir a cidade, que ia reformar, porque a cidade estava destruída. A Bíblia fala que enquanto ele estava restituindo, enquanto ele estava construindo, levantando a cidade, chega Sanbalate e Tobias, vendo aquilo, não se alegrou e disse que ia destruir a cidade. E ele sabe que falou: não desfaleceis. Olha, com uma mão vocês trabalham com a pá e com a outra mão a espada. Sabe que o Senhor está me ensinando e está me ensinando nessa noite? Pega a espada e pega a pá. A pá serve para tampar as brechas, os buracos que muitas vezes nós abrimos com as nossas palavras, com a nossa língua. E a espada é para você pelejar, porque o mundo não é fácil. Essa vida não é fácil. Mas o Senhor fala: enquanto vocês trabalham, vocês pelejam. Enquanto vocês fazem a minha vontade, vocês vão fechando as brechas. Enquanto vocês não fazem a minha vontade, Satanás não pode operar na tua vida, porque aquele que fecha a brecha não dá lugar ao maligno. Louvado seja Deus. A Bíblia nos mostra que em Êxodo capítulo 4, no versículo 27, o Senhor fala muito claro: não deis lugar ao diabo. O que é dar lugar ao diabo? Paulo começa a nos ensinar a qual foi mencionado. Aquele que furta não furta, o que mente não minta mais. Não dê risada aos homens do teu irmão. Não faça chacota do teu próximo. Não dê lugar ao diabo. Deus protege. Mas se você dá total autoridade para Satanás trabalhar na tua vida, não esquece que você abriu a porta. Você abriu a brecha. Quando o Senhor fala: andar diligentemente na minha presença, andai prudente, vigiai e orai, a qual nós lemos. O Senhor fala para a gente o que? Se fortalecer e fechar as brechas, a qual muitas vezes nós fechamos sem a gente perceber. Nas brigas, nas contendas, muitas vezes estressado, acaba falando palavras a qual não nos edifica. E o Senhor fala: andai vigilante, não dê lugar ao diabo. Mas só que nos capítulos e nos versículos anteriores, em outras cartas, o Senhor fala o quê? Resistir ao diabo, ele fugirá de nós. Resistir se estiver pronto e preparado. E não abrir brecha para Satanás entrar na tua vida. Não ter legalidade para Satanás trabalhar na tua casa. Não ter legalidade para Satanás trabalhar na tua vida. Porque Deus está falando assim, ó: eu guardo, eu protejo, mas você, abrindo a porta, vai passar as consequências. Vai ver as consequências. Eu estou avisando, eu estou falando, e vós não estáis me ouvindo. Mas comece a ouvir e a entender. Para. Chega. Não adianta nada você vir aqui no culto, pregar sobre a palavra, e dentro de casa pregar com a mulher. Não adianta nada você vir aqui no culto, falar do amor de Deus, e você fofocar contra o teu irmão. A palavra foi dita hoje. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma? O Senhor está se preocupando contigo também.
4. Melhor que não entre na presença de Deus. Você lembra que aconteceu com os filhos de Arão? Morreram queimados, porque levou fogo estranho na presença de Deus. Você lembra que aconteceu com Saul? Morreu e foi tirado do reino, porque foi desobediente e achou que podia sacrificar. E você lembra que aconteceu com Davi, segundo o coração de Deus, achando que boas atitudes na presença de Deus em obediência, o Senhor ia aceitar. Tentou trazer a arca da aliança no carro de boi, achando que o Senhor só por via, só porque ele estava alegre, o Senhor ia ter compaixão do moço que tocou a mão na arca. A Bíblia fala que o Senhor fulminou o moço na mesma hora. E eles ficaram entristecidos. E a arca voltou, ficou na casa de Obed-Edom. Por causa que o Senhor tinha tirado a vida do moço. Porque a arca ia tombar. E o moço, para não deixar tombar, colocou a mão nela. Mas só que na presença de Deus e diante de Deus não existe desculpa. Ou você faz, ou você não faz. Ou você é santo, ou você é impuro. Ou você se santifica, ou você se torna imundo. Por isso que na Bíblia fala, aquele que é limpo se limpe mais. E o que é sujo, se suje mais. A Bíblia fala assim, no meio da presença de Deus e na presença do Senhor, não existe meio termo. Não existe meio crente. Não existe meio servo. Não existe meio pastor ou meio pregador. Ou você é, ou você não é. Ou você serve, ou você não serve. Ou você é filho, ou você é inimigo. A Bíblia fala o quê? Que os filhos de Deus fazem a vontade de Deus e tem o fruto do Espírito. Se você é selado, assim como Paulo fala de Efésios, você é selado pelo Espírito Santo, faça as coisas de Deus. Porque é o Espírito que é a coisa de Deus. Você é agraciado pelo dom de Deus. A salvação. Sejais fiel a todo momento. E não turbeie o vosso coração. Somente crê que Deus pode fazer um milagre. Vai entrar na tua família. Vai reestruturar. Vai tirar aquilo que pede. Vai tirar a pedra de tropeço que Satanás colocou na tua vida. Ou você mesmo colocou. Porque nós estamos numa geração que muitas vezes nós falamos assim, Satanás colocou. Satanás fez isso. Mas Deus também fala que existe um homem mau. Sabe um homem mau? Satanás prepara os teus, mas o homem mau fala, eu vou por esse caminho porque é melhor. Eu vou maltratar o meu irmão porque eu quero. A Bíblia fala que tem vários exemplos de homem com personalidade má. A Bíblia fala que Caim matou Abel e depois veio um moço que matou, que teve a segunda morte, que matou o outro. Aí ele fez um cântico com isso. Se Caim foi amaldiçoado, você é amaldiçoado mais ainda. E fez um cântico e se alegrou com a morte. Deus também fala assim, vigiai a todo tempo. Porque Satanás trabalha para te destruir. Mas também existem pessoas que só Deus pode mudar a personalidade. Só Deus pode mudar o caráter. Não é eu e você achando que pode mudar certas pessoas. Mas só Deus pode mudar o caráter do homem mau e pode mudar o meu caráter e o meu caráter. Mas entendam e compreendam que na presença de Deus não existe meio termo. E Paulo encerra falando assim, revesti-vos de toda a armadura de Deus. A graça seja com todos
os que amam a nosso Senhor Jesus Cristo em sinceridade. E não perder a fé, a qual faz você se aproximar mais de Cristo. Amém? Eu agradeço a oportunidade, até aqui com a oração de Deus. Deus abençoe a todos. Amém? Deus abençoe. Amém. Agora empréstimo, fazendo a oração da fé, Deus possa abençoar a vida da volta, da família, do ministério, em nome de Jesus, né? Glória a Jesus. Vamos estar orando. Domingo nós vamos ter a ceia do Senhor no domingo, né? Também no domingo, eu quero na parte da tarde estar fazendo uma reunião com os obreiros, né? Então eu vou já adiantando, avisando, e os irmãos já vão se preparando, tá bem? Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor, né? Querido eterno Deus, Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por tudo. Te agradecemos, Pai, por essa palavra que nós ouvimos essa noite, Senhor. Jesus querido, eterno. Pai, sabemos que todos os dias, Senhor, nós somos, Pai, necessitados de Ti, Senhor. Precisamos de Ti, Senhor, a todo momento, Senhor. Peço que o Senhor visite os lares, Senhor. Visita nossos familiares, nossos entes queridos. Pai Santo e Poderoso, aonde estiver uma vida, Senhor, necessitando, Pai, de mover das Tuas mãos. Pai, necessitando de um milagre, Senhor. Meu Deus, Pai, que o Senhor possa agir nesta noite como uma forte e poderosa, Senhor. Meu Deus, aonde estiver enfermo, Senhor, que o Senhor possa, Pai, meu Deus, Pai, tocar, Senhor, sobre essas vidas, Senhor. Curar, Senhor, libertar. Meu Deus, eu peço o mover das Tuas mãos, Pai, sobre a Tua igreja, Senhor, sobre este lugar, sobre esta obra, Senhor. Estende as Tuas mãos de poder e glória, Pai, e opera, Senhor. Pai, sobre nossa vida, Pai, no nome de Jesus Cristo. Pai, somos gratos a Ti, Senhor. Pai, até aqui o Senhor tem nos sustentado, tem, Pai, nos sustentado, nos direcionado. Pai, eu creio que não será diferente. Venha abençoar, Senhor. Meu Deus, Pai eterno, essa semana, Senhor. Pai eterno, que eu venha abençoar o trabalho, Senhor, das nossas mãos, Senhor. Pai, no nome de Jesus Cristo, peço que o Senhor nos leva em segurança para o nosso lar, livrando, Pai, de todo mal, Senhor, guardando a cada um debaixo da Tua mão potente. Pai, assim eu te peço nesta noite e já te agradeço no nome de Jesus. Amém. Senhor, a graça de Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja não só para ele, mas para todos os santos que digam amém. Graças